material que nós vamos usar para nossa videoaula de hoje é o fio alento número 2 da Supremo Fios, tá? Ele contém 500 metros, seu tex é 295, a agulha indicada no rótulo é a 2 milímetros, mas eu vou utilizar a 3 milímetros para nossa peça ter um caimento melhor, ok? Então, aqui estão algumas cores, além do branco que eu vou utilizar. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todo o material completo para que você possa fazer o seu, tá? Então, vou deixar aqui tudo que a gente vai precisar na descrição para a gente poder fazer a nossa peça, tá? De início, nós vamos precisar fazer florzinhas, né? Motivos como esse, para depois trabalharmos com o branco e fazer a união. Então, de início, nós vamos começar pelas florzinhas. Para iniciarmos aqui, nós vamos trabalhar aqui um total de 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou voltar aqui na primeira e vou fechar com ponto baixíssimo, certo? Ficando esse anelzinho aqui. Subo 4 correntes, que são 3 para subir e 1 de espaço. Laço meu fio, aproveito esse fio do início e já vou escondendo ele nos pontos que eu vou trabalhar a seguir. Então, trabalho aqui dentro um ponto alto. Se você observar, nós já temos 2. Uma corrente, outro ponto alto. Uma corrente, outro ponto alto. Já temos 4 pontos altos. Uma corrente e vou trabalhando aqui os meus pontos altos, sempre separados por uma corrente, até completarmos 16 pontos altos aqui dentro. Tenho aqui já os meus 16 pontos altos, faço uma corrente e vou fechar aqui na minha terceira correntinha com um ponto baixíssimo, ficando desta forma aqui. Esse fio que está aqui atrás, nós escondemos ele, então, eu dou uma puxadinha e já posso cortar aqui esse fio, ficando o nosso miolinho desta forma aqui. Feito isso, logo aqui à frente eu tenho uma correntinha, esse espaço aqui, então, eu insiro a agulha aqui, faço um ponto baixíssimo e subo 2 correntes, 1 e 2. Agora, eu vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos incompletos. Laço meu fio, insiro a agulha no mesmo espaço, trago ali, tiro apenas 2 laçadas e deixo na agulha. Laço meu fio, novamente, no mesmo espaço, trago o meu fio, laço, tiro apenas 2 alças. Ficando desta forma aqui, 3 pontos altos incompletos, olha só. Laço, passo tudo e faço aqui 1, 2, 3 correntes, ok? Temos o nosso primeiro motivo. Laço o meu fio, vou no meu próximo intervalo, que é esse espaço que eu tenho aqui, e faço a mesma coisa. Um ponto alto incompleto, laço o meu fio, faço o meu segundo ponto alto incompleto, laço o meu fio e faço o meu terceiro ponto alto incompleto. Ficaram as 3 alças dos meus pontos incompletos, mais a alça da correntinha, um total de 4. Laço e passo tudo. Faço 3 correntes novamente de espaço. Laço o meu fio, vou para o próximo e trabalho 3 pontos altos incompletos novamente, aqui na minha peça. Ficando desta forma, laço, passo tudo, faço 3 correntes e vou para o meu próximo espaço. Um ponto alto incompleto, laço o meu fio, 2 pontos altos incompletos, laço o meu fio, 3 pontos altos incompletos. Laço e passo tudo. Faço 3 correntes e sigo trabalhando até ter 16 bloquinhos como esse que eu tenho aqui.
Trabalhei aqui os meus 16 motivos. Para finalizar, faço 3 correntes, fecho com um ponto baixíssimo aqui onde eu fechei os meus pontos. Fecho com ponto baixíssimo, faço aqui uma corrente e vou cortar o meu fio. Puxo aqui para ajustar e assim ficou pronto o nosso motivo. Você vai fazer diversas como essa daqui, olha só, diversas que a gente vai trabalhar, tá? Para poder fazer a nossa peça. Então, você vai fazer de acordo com a medida que você quer ali da circunferência do seu busto, tá? Para poder dar certinho. Então, a gente vai trabalhar diversas como essa. Depois, eu vou passar a quantidade que você vai usar para o seu busto, ok? Como você vai medir eles ali, mas por enquanto a gente tá fazendo apenas aqui os motivos, as florzinhas, que é para podermos ter a base da nossa peça. Então, aconselho que você faça todas as florzinhas que você precisa para poder fazer ali o tamanho desejado. Eu vou te passar depois a quantidade que a gente vai fazer pro cropped e a quantidade de florzinhas também ali para nossa saia, tá? Então, você vai trabalhar dessa forma. Depois que você terminar ali as suas florzinhas, a gente vai começar a trabalhar o nosso motivo em branco, que é para poder fazer a união das nossas peças. Então, eu escolho qualquer lugar que eu tenha aqui, faço um ponto baixíssimo, qualquer alcinha. Subo 3 correntes, laço o meu fio e dentro desse espaço aqui eu trabalho mais 3 pontos altos, totalizando 4 com essas 3 correntes que a gente tem, olha só. 4 pontos altos, as 3 correntes e mais 3 pontos. Trabalho 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, e dentro desse mesmo espaço eu trabalho mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Ficando dessa forma aqui. No próximo espaço de 3 correntes, eu vou trabalhar um ponto baixo. Ficando assim. 5 correntes. Ponto baixo no meu próximo espaço. 5 correntes novamente. Ponto baixo no meu próximo espaço. Vai ficando desta forma aqui. Laço o meu fio e agora, nesse próximo espaço, eu vou repetir esse leque aqui. Então, trabalho 4 pontos altos, 1, 2, 3 e 4. 5 correntes, mais 4 pontos altos dentro desse mesmo espaço. 1, 2, 3 e 4 pontos altos, ok? Ponto baixo no próximo ponto, no próximo espaço. 5 correntes. Ponto baixo no meu próximo espaço. 5 correntes. Ponto baixo no meu próximo espaço. Estou repetindo aqui essas 2 alças que eu fiz. Agora, laço o meu fio e venho no meu próximo espaço trabalhar o meu leque, ou seja, 4 pontos altos, 5 correntes e 4 pontos altos novamente. Então, fiz os meus 4 pontos altos, faço as 5 correntes e mais aqui 4
pontos altos. Vou soltar aqui um pouquinho mais de fio para poder trabalhar aqui na minha peça. Então, aqui já tenho 2 pontos, 3 e 4. Ponto baixo no meu próximo espaço, 5 correntes, ponto baixo na próxima alça, 5 correntes, ponto baixo na próxima alça, laço meu fio e no próximo espaço eu vou trabalhar o meu leque de 4 pontos altos, 5 correntes e 4 pontos altos. Ou seja, a gente forma aqui 4 cantinhos, né? Que é para poder fazer a união da nossa peça depois. Então, se você notar, eu tô formando aqui o meu 4º cantinho. 1, 2, 3, esse vai ser o 4º. Por isso que nós precisamos ter ali 16 alças, 16 motivos, para poder fazer a divisão certinha e dar super certo a nossa peça. Olha só, já tenho aqui os meus 4 cantinhos. Ponto baixo na próxima alça, 5 correntes, ponto baixo na próxima alça, 5 correntes, ponto baixo na próxima alça, e para finalizar a carreira, nós vamos lá dentro da 3ª correntinha e fechamos com ponto baixíssimo, certo? Feito isso, aqui eu vou cortar o meu fio, vou trazer ele todo pra frente, e no mesmo ponto em que eu finalizei, eu vou colocar a agulha e vou jogar esse fio lá pra trás, pra ficar mais fácil de eu fazer o arremate depois aqui com esses 2 fios, pra ficar um acabamento perfeito, ok? Então, a gente trabalha desta forma aqui o nosso primeiro motivo, a gente trabalha ele inteiro, desta forma, e ele fica assim. Então, nós vamos trabalhar depois emendando nas alças e também aqui nessas alças aqui que a gente tem dos nossos cantos, ok? Para fazer a emenda, a gente vai trabalhar apenas metade de um motivo para poder emendar aqui. Então, eu posso escolher aqui uma outra cor aleatória, tá? As cores aqui, a gente monta elas aleatoriamente, não tem uma certa sequência de cor. Se você quiser seguir, você pode seguir, tá? Mas a ideia aqui é deixar bem colorido ali, bem ali não com sequência de cores, ou você pode fazer como você quiser, tá? O importante é que você tenha todas as flores para poder fazer a sua montagem. Então, iniciamos novamente fazendo as 3 correntes, e aí eu trabalho aqui o meu bloquinho de 4 pontos altos. Aqui eu vou fazer mais rapidinho, porque você já sabe como se faz, né? Então, aqui a gente vai trabalhando, tá? Olha só. Vamos trabalhando aqui os nossos bloquinhos, exatamente como a gente fez lá. Ponto baixo no próximo ponto. Trabalhamos aqui as 5 correntes, 2, 3, 4, 5, ponto baixo no próximo espaço. Agora, faço aqui mais 5 correntes para fazer o ponto baixo no próximo, e assim, agora nós trabalhamos o nosso leque. Então, é bem fácil de fazer, a gente vai trabalhar emendando, tá? Um por um, até formar aqui o motivo que a gente precisa, a quantidade que a gente precisa, tá? Então, sempre que você for emendar, você vai fazer 2 cantos, como esse daqui, e no terceiro, a gente vai emendar, ok? Então, aqui estou terminando o segundo, vou dar continuidade aqui para ir lá pro terceiro.
para podermos fazer aqui essa nossa união. Então, aqui estou chegando na parte onde eu preciso fazer a união da minha peça, certo? Então, aqui, eu já fiz 2 motivos, agora o terceiro, eu vou trabalhar da seguinte forma. Trabalho aqui os meus 3 pontos, os meus 4 pontos altos, certo? Que agora chegou a hora de nós fazermos essa emenda aqui, emendar um no outro. Então, fiz os 4, trabalho 1, 2 correntes, certo? Fiz as 2 correntes, pego o meu motivo aqui, nesta alça ali, e trabalho um ponto baixo. 2 correntes, deixo aquele motivo e volto aqui para terminar os meus 4 pontos altos aqui da minha peça, certo? Então, vou precisar trabalhar aqui os meus 4 pontos altos, ficando assim, olha só. Ponto baixo no meu próximo espaço, 2 correntes, e agora eu vou emendar nessa primeira alça aqui de 5 correntes. Então, vou ali, olha só, e trabalho um ponto baixo. 2 correntes, volto aqui na peça que eu estou tecendo, na próxima alça, e trabalho outro ponto baixo. Olha só como ficou, tá vendo? 2 correntes. E agora, vou aqui nessa minha segunda alça, prender com ponto baixo. 2 correntes, venho para a próxima alça, daqui do meu motivo que eu estou terminando, e prendo com ponto baixo. Ficando, vou tirar aqui a agulha para você ver melhor, ficando desta forma aqui, olha só. Emendamos aqui na primeira alça e na segunda alça. Agora, vamos vir aqui na nossa próxima alça e fazer a metade do nosso leque. Então, laço o meu fio e trabalho 4 pontos altos aqui. 1, 2, 3 e 4. 4 pontos altos, faço as 2 correntes e agora eu vou prender com ponto baixo aqui nessa alça que sobrou. Ponto baixo na próxima alça. 2 correntes e volto terminando aqui os meus 4 pontos altos dessa minha peça. Então, aqui vou laçar o meu fio e trabalhar os 4 pontos altos que faltam aqui para eu terminar minha peça. Então, já fiz 1, 2, 3 e 4. Agora, vou terminar a minha carreira normalmente. Observe que nós já fizemos a união aqui, ok? Olha só. Agora, vamos terminar a nossa peça aqui. Ponto baixo, 5 correntes, ponto baixo no próximo, 5 correntes novamente, ponto baixo no próximo, e vou finalizar a minha carreira com ponto baixíssimo lá na terceira correntinha, exatamente como a gente fez no nosso ponto, certo? Então, assim vai ficando a nossa peça. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Imagine que cada espacinho desse é um quadradinho. Você vai montando os seus quadradinhos exatamente como a gente montou aqui, você vai montando até obter a circunferência do seu busto. Podem ser 10 flores, podem ser 12, pode ser 8, depende do seu tamanho, do tamanho da peça que você usa. Se você quiser, você pode usar uma peça de tecido que você tenha como referência, ou até uma
uma própria peça de crochê, tá? Então, desta forma que eu te ensinei a emendar, você vai fazer uma tira emendando até a dar a circunferência que você precisa da sua peça, tá? Então, eu vou trabalhar emendando mais aqui, colocando as cores aleatórias, e aí, quando eu finalizar, eu volto para mostrar como é que a gente vai fazer essa união, ok? Voltei aqui, então, emendei 9 motivos, que eu vou emendar o 10º agora com você, porque a gente vai fechar a nossa peça. Então, aqui, pro meu tamanho que eu vou fazer 4 motivos aqui de flores pra frente, 4 pras costas e um motivo aqui eu vou deixar pra cava. Se você precisar, pode deixar mais do que um motivo, mais do que 2 motivos para cava, tá? Fica a seu critério como você vai montar ali de acordo com o tamanho da peça que você vai fazer. Então, como aqui eu emendei 9, a 10ª eu vou emendar nos 2 aqui, para poder fazer a primeira parte, a primeira faixa aqui do nosso motivo, tá? Então, aqui, eu vou deixar os meus motivos aqui. Então, eu emendei 9 aqui, porque serão 10. Então, serão 4 para frente, 4 para as costas, e um eu vou deixar aqui na minha cava, ok? Agora, então, você vai observar que aqui eu botei cores aleatórias. Você vai colocar suas cores aleatórias também, tá? Então, aqui, para emendar os 2 aqui, eu vou trabalhar da seguinte forma. Vou iniciar a minha carreira fazendo aqui, escolhendo qualquer espaço e fazendo 4 pontos altos. Faço 2 correntes e já venho aqui nesse espaço emendar exatamente como eu emendei anteriormente. Então, trabalho o ponto baixo ali, 2 correntes. Volto aqui no meu motivo verde que eu estou trabalhando para fazer aqui os meus outros 4 pontos altos, que é para completar esse meu motivo do leque, ok? Então, trabalho desta forma aqui. Fiz aqui a minha emenda, ok? Ponto baixo no meu próximo espaço, exatamente como a gente emendou anteriormente, tá? 2 correntes, venho aqui na parte onde eu tenho as correntes, a primeira alça, prendo com ponto baixo, 2 correntes, ponto baixo na minha próxima alça. Olha só. 2 correntes, ponto baixo na minha próxima alça, 2 correntes e volto aqui pro verde fazendo o ponto baixo. Olha só. Fizemos exatamente como a gente fez nos outros motivos anteriores. Fiz o ponto baixo aqui, agora chegou a hora de eu emendar aqui no leque. Então, para emendar no leque, eu preciso fazer a metade do meu leque, ou seja, os meus 4 pontos altos aqui, nesse espaço, as 2 correntes, e aí eu vou emendar aqui no meu leque, certo? Nessa alça de 5 correntes. Prendo com ponto baixo lá, 2 correntes e volto aqui pro verde para completar o meu bloquinho. 1, 2, 3 e 4, certo? Emendei aqui essa parte. Agora, nós vamos trabalhar ponto baixo, 5 correntes, ponto baixo na próxima alça, 5 correntes, ponto baixo, ficando assim. Agora, eu preciso fazer a metade do meu leque
para poder emendar ali na outra parte. Então, trabalho aqui os meus 4 pontos altos, que é a metade do meu leque, e as 2 correntes. Agora, eu vou emendar nessa parte aqui pra gente poder fechar a nossa circunferência, ok? Então, aqui é bem simples, eu vou virar aqui pra ficar melhor pra você observar, que agora a gente vai emendar nessa parte aqui. Então, faço o meu ponto baixo, 2 correntes, volto aqui pro verde para completar o meu leque. Ou seja, mais 4 pontos altos aqui nesse espaço. Olha só. Fiz os 4 pontos altos, faço ponto baixo na próxima alça, 2 correntes e vou lá no meu motivo prender com ponto baixo. Prendi com ponto baixo, faço 2 correntes, volto aqui pro verde para preencher, fazendo o ponto baixo. Olha só. 2 correntes, ponto baixo na próxima alça, 2 correntes, ponto baixo voltando aqui na minha próxima alça. Olha só, já emendei. Faço a metade do meu leque aqui. 1, 2, 3, 4 pontos altos, 2 correntes, e agora eu vou prender com ponto baixo aqui no meu leque. Prendi com ponto baixo. Trabalho agora 2 correntes e termino o meu leque aqui, fazendo os meus 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Olha só. Então, terminei a emenda, esse motivo aqui eu emendei nos 2, que é para formar ali a circunferência que a gente precisa, ok? Feito isso, agora eu vou terminar esse motivo. Ponto baixo. Trabalho agora as minhas 5 correntes. Ponto baixo no próximo espaço. Trabalho aqui as minhas 5 correntes novamente, ponto baixo no meu próximo espaço e fecho com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente. Vou cortar o meu fio. Puxo ele todo pra frente, ali no mesmo ponto que eu iniciei, eu insiro a agulha, puxo meu fio lá pra trás pra fazer o acabamento da minha peça. Aqui, você pode dar 2 nozinhos pra ficar bem firme, o primeiro não muito apertado pra não repuxar o seu trabalho, o segundo você pode apertar. Depois, você pode pegar a agulha de tapeçaria e passar aqui por dentro, ou você pode pegar a sua própria agulha de crochê, aqui, passar aqui por dentro, certo? Trazer os seus 2 fios pra cá e já pode cortar aqui o seu fio, certo? Então, aqui eu tenho os meus motivos, que dá um total de 10 motivos aqui pro meu cropped, sendo 4 na frente, 4 atrás e 1 aqui pra cá. Não necessariamente vai ser desta forma, porque quando nós formos fazer a nossa alça, a gente vai prender, tá? A gente pode prender aqui no meio e ficar um motivo e meio pra cá, ou a gente pode prender mais pra cá. Isso a gente vai fazer posteriormente, tá? Você vai definir ali o comprimento ali, no caso, a altura que você quer deixar a sua alça. Feito isso, a partir de agora, nós vamos emendar aqui mais carreiras como essa daqui. Então, você pode começar a trabalhar, escolher qualquer um aqui para fazer a sua emenda, ok? Então, aqui eu vou pegar o vermelho,
Vou trabalhar aqui 2 lados e eu volto para mostrar como fazer a emenda desse daqui. Voltei aqui, então, trabalhei aqui meus 2 motivos e o terceiro eu fiz pela metade. Não há necessidade de fazermos juntos, porque você já sabe como se começa e como faz, tá? Então, agora a gente vai prender ali no próximo, certo? Então, fiz aqui a metade do meu leque e mais 2 correntes. Para prender, eu vou prender aqui no ponto baixo que eu fiz, certo? Então, aqui, olha só, no ponto baixo, insiro a minha agulha e faço o ponto baixo. 2 correntes, volto aqui para minha peça que está incompleta e termino os 4 pontos altos. Eu já vou te mostrar aqui como vai ficar essa emenda, tá? Vou terminar aqui os meus 4 pontos altos para te mostrar. Terminei os 4 pontos altos, próxima alça, ponto baixo. Olha só, tá vendo? Então, eu não prendi nas correntes, eu prendi no ponto baixo que a gente fez, certo? Agora, faço 2 correntes, 1 e 2, ponto baixo lá na minha alça de 5 correntes. 2 correntes, ponto baixo aqui na minha alça de 3 correntes. Olha só. Estamos fazendo exatamente igual a gente fez aqui em todas as partes, ok? 2 correntes, ponto baixo na minha próxima alça. 2 correntes, volto aqui para o meu motivo e trabalho ponto baixo. Olha só. Já aprendi ali. Agora, eu vou precisar fazer metade do meu leque para prender naquele lá. Laço o meu fio e trabalho aqui metade do meu leque, ou seja, 4 pontos altos e 2 correntes. Então, aqui já tenho o meu 4º ponto alto, 2 correntes e vamos novamente prender, não nas alças de 2 correntes, e sim aqui dentro desse ponto baixo, aqui, pra gente fazer a nossa emenda. Trabalhei com ponto baixo, faço 2 correntes e agora vou voltar preenchendo esse meu leque aqui. Olha só. Então, eu volto preenchendo, sempre fazendo a laçada para fazer o ponto alto, preenchendo aqui com os meus 4 pontos altos, tá? 2, 3 e 4. Ponto baixo no meu próximo espaço, 5 correntes, ponto baixo no meu próximo espaço, trabalho aqui 5 correntes novamente, ponto baixo no meu próximo espaço, e vou fechar com ponto baixíssimo lá na minha terceira correntinha e fazer o mesmo processo aqui de passar o meu fio lá para trás e fazermos ali o nosso acabamento. Pode fazer o acabamento agora? Pode. Pode fazer depois? Também pode, tá? Fica a seu critério como você quer fazer. Mas quando você termina aqui um motivo e já vai fazendo pelo menos este arremate aqui, fica muito mais fácil depois para você arrematar os demais, ok? Então, terminei aqui a minha emenda. Agora, eu preciso emendar aqui, neste aqui e neste aqui, certo? Então, vou fazer aqui essa emenda. Voltei aqui, escolhi uma cor aleatória e fiz aqui o meu primeiro motivo e a metade do segundo. Então, eu vou fazer a emenda aqui, exatamente como eu fiz aqui. Então, eu vou emendar aqui, quando eu chegar aqui eu volto para te mostrar, porque aqui é exatamente igual, não tem segredo, tá? Então, vou trabalhar para poder te mostrar.
Voltei aqui, então, fiz a emenda, como eu te mostrei, daqui até aqui. Aqui, quando chegar nessa parte, você também vai pegar no ponto baixo, tá? Faz ali a metade do seu leque, faz as duas correntes e também pega ali no ponto baixo. Então, você vai ver onde você fez o outro ponto, insere a agulha ali e faz o seu ponto baixo. Traz o fio, faz o ponto baixo, faz as duas correntes, retorna pra cá pra fazer o restante do seu leque. Depois, você segue as carreiras emendando aqui e pra finalizar lá no ponto baixo. Depois que você fizer essa emenda, você trabalha normalmente e fecha aqui, tá? Exatamente como a gente fez nessa emenda ali que a gente fez do verde também, tá? Então, vou trabalhar aqui até o final e já volto para mostrar. O que você fez aqui, você vai fazer aqui também. O que a gente fez aqui é exatamente igual. Voltei aqui, então, emendei, tá vendo? Ficou desta forma aqui, olha só. Viu? Agora, nós vamos dar sequência às nossas emendas, né? Vamos fazer de cores aleatórias, tá? Então, aqui, olha só, como se a gente tivesse essa parte aqui, tá? Aí, agora, ou se você achar, por exemplo, assim, um verde tá muito próximo do outro, olha só, na hora da gente fazer a nossa alça, a gente pode fazer dessa forma aqui, olha só, tá vendo? Modifica ali os nossos motivos, ok? Então, feito isso, aqui eu estou na minha segunda carreira, você vai trabalhar dessa forma, ok? E vai emendando todos. Quando você chegar aqui, por exemplo, vai ter um quadrado aqui, vai ficar um quadrado aqui em branco. Você vai fazer da mesma forma que a gente emendou o verde. Vamos emendar todos eles, tá? Se você tiver dúvida, é só voltar um pouquinho no vídeo e aí você consegue ver como se faz, ok? Então, eu vou trabalhar aqui um total de 3 carreiras, né, aqui pro meu busto. Se você preferir, pode trabalhar mais. Lembrando que aqui eu fiz 10 motivos, mas de acordo com a circunferência aí do seu busto, você pode, ou da sua cliente, você pode fazer mais ou menos. Por isso, eu estou te passando aqui um valor de referência, que foi o que eu fiz, mas você pode fazer aí a quantidade que precisar, ok? Então, vamos trabalhar dessa forma até completar aqui 3 carreiras de motivos, né? A gente volta para fazer ali a nossa alça e para fazer o acabamento também. Fiz aqui, então, a união dos meus 10 motivos por 3 carreiras. Ficou desta forma aqui, olha só. Aqui eu ainda não arrematei os fios, tá? Então, agora nós vamos passar aqui para a parte de cima, e depois nós vamos fazer aqui a parte de baixo também, que é o acabamento, ok? Então, aqui eu fiz 10, porque é a largura aqui, a circunferência do meu busto. Se você quiser fazer maior ou menor, você vai precisar medir, como eu já falei anteriormente. Então, nós vamos trocar aqui por uma agulha um pouco menor. Então, eu tava usando aqui uma agulha número 3. Eu troquei por uma 2,75 aqui da Tulip. Só que 2,75 aqui nas agulhas brasileiras é como se fosse um 2,5, tá? Ela tem a ponta um pouquinho mais fina aqui, tá? Então, nós vamos escolher qualquer espacinho que a gente tem da nossa peça, tá? Uma alcinha. Vamos prender nosso fio, vamos subir 3 correntes. Laço o fio e faço um ponto alto aqui no mesmo espaço. Sem pular aqui, sem fazer correntes para pular, a gente pula para a próxima alça e trabalha mais 2 pontos altos. Eu vou trabalhar dessa forma para fazer o fechamento da minha peça aqui, para deixá-la mais fechadinha. Laço o meu fio, aqui onde eu tenho os meus pontos, aqui os 4 pontos, eu pulo 2, vou lá no terceiro, sem fazer correntes, e trabalho novamente mais
2 pontos altos. Laço o meu fio, vou lá na junção entre as duas alças e trabalho mais 2 pontos altos, no mesmo espaço. Laço o meu fio, vou aqui no meu próximo espaço, trabalho mais 2 pontos altos. 1 e 2. Laço o meu fio, vou lá na alça de 5 correntes, 2 pontos altos. Laço o meu fio, vou lá na próxima alça, mais 2 pontos altos. Laço o meu fio, pulo 2, vou lá no terceiro, 2 pontos altos, 1 e 2. Você vai notar que ele vai dar uma leve fechadinha aqui na nossa peça, tá? Vou lá na junção do meu ponto, mais 2 pontos altos. Laço meu fio e sigo trabalhando desta forma, até chegarmos ao final da nossa carreira. Olha só, aqui ele vai dar uma leve fechadinha, tá? Essa é a nossa intenção mesmo. Então, vou trabalhar por toda a volta e vou fechar a minha carreira aqui. Cheguei, então, aqui ao final da carreira, você vai notar que ele deu uma leve fechadinha. Essa é a nossa intenção mesmo. E para finalizar a carreira, eu vou lá na terceira corrente e fecho com ponto baixíssimo. Posso cortar o meu fio, vou puxar ele todo aqui pra frente, vou colocar a agulha no mesmo ponto em que eu finalizei e vou puxar esse fio todo lá pra trás. Vou aproveitar esse fiozinho aqui do início e do término, vou dar 2 nozinhos aqui só pra travar, o primeiro não muito apertado pra não repuxar, o segundo você pode apertar, depois eu faço esse arremate. Agora, nós vamos passar aqui para nossa parte de baixo, no caso, ou de cima, enfim, né? Não faz diferença aqui. Mas a nossa intenção é que aqui feche, tá? E aqui também, ok? Então, para começarmos novamente, você vai fazer a mesma coisa, vai fazer aquela sua laçadinha inicial, ou vai prender como você está acostumada, tá? E começamos novamente a fazer ali. Prendemos com ponto baixíssimo, subimos 3 correntes e mais um ponto alto aqui no mesmo espaço. Laço meu fio e sigo trabalhando desta forma, fazendo bloquinhos de 2 pontos altos, sem correntes de separação entre eles. Então, nós vamos trabalhar dessa forma por toda a nossa carreira. Lembrando que não fazemos correntes de espaço entre eles, tá? Apenas bloquinhos assim. Então, vamos trabalhando até completarmos toda a nossa carreira, exatamente como a gente fez desse lado aqui. Finalizei aqui, então, a segunda parte, as duas partes aqui estão iguais. Agora, nós vamos deixar essa peça de lado, porque nós vamos precisar fazer aqui a barra da nossa peça, tá? Para fazer a barra da nossa peça, a gente vai precisar de 11 correntes. Se você quiser fazer maior, ela vai ficar nesse comprimento aqui, tá? A largura a gente vai trabalhar por toda a peça. Então, se você quiser maior, pode fazer mais correntes. Volta na segunda e trabalha um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo, e assim a gente vai trabalhando um pontinho baixo para cada corrente, e ali no final nós vamos ficar com 10 pontos baixos. Se a gente tinha 11 correntes e voltamos na segunda, então ficamos com 10 pontos baixos, certo? Feitos os 10 pontos baixos, você puxa aqui para ajustar. Faz uma corrente, vira a sua peça. E nós vamos trabalhar agora pegando na alcinha de trás. Então, a gente tem as duas alças do ponto, a gente vai pegar naquela que tá ali atrás. Ponto baixo. Na alcinha de trás, ponto baixo também. E assim, vamos trabalhando um ponto baixo, pegando apenas na alcinha de trás,
para formar o relevo ali da nossa barra, tá? Sempre na argolinha de trás. Vamos trabalhando assim. Chegando aqui no último ponto, também pega a última laçadinha, e aí você tem um total de 10 pontos também. Uma corrente, vira sua peça, lá na argolinha de trás, os mesmos 10 pontos baixos para a argolinha, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar dessa forma, fazendo aqui os 10 pontos. Se você for fazer mais pontos, aí serão mais pontos, né? Mas aqui eu sigo trabalhando os meus 10 pontos baixos, ok? Uma corrente, viro a minha peça lá na argolinha de trás de novo. E assim eu vou trabalhando em carreiras de ida e volta, aqui eu não vou contar a quantidade de carreiras, porque eu vou trabalhar aqui até completar toda a circunferência da minha peça, para ter o tamanho aqui que a gente precisa, tá? Então, vou continuar dessa forma, ela vai formando um relevo e vai ficando bem legal. Vou dar continuidade aqui e já volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei todas as minhas carreiras, você vai observar que ela ficou desta forma aqui, dos dois lados iguais, certo? Faz esse leve relevo e ela estica também. Então, eu vou posicionar aqui, olha só. Quando eu fizer, eu vou deixar um pouquinho aqui, mais menor aqui, um dedinho menor, porque ela vai esticar, certo? Então, tenha como referência essa parte, ok? Então, a gente vai seguindo dessa forma. Quando chegar ao final, aí nós vamos fazer a costura dessas duas partes, de início e final, para a gente poder costurar na nossa peça ali já feita, tá? Então, aqui a gente trabalha com costura invisível, que é aquela que a gente trabalha pegando um fio daqui, um de lá, e passa todo para lá. Fica aqui uma costura praticamente imperceptível, olha só. Nem parece que foi costurado. Então, a gente vai fazendo desta forma aqui, para poder fazer a união ali da nossa peça. Olha só. Aqui no último ponto, você reforça, tá? Nesse último ponto aqui. E este fio que está aqui é o fio do início, depois você pode esconder ele, tá? Então, fica a seu critério se você quer esconder ele agora ou depois. Olha só, o lado que nós costuramos, então, ele ficou assim, tá? Agora, nós vamos posicionar a nossa peça aqui e eu vou virar ela do avesso, porque eu quero costurar ela do lado avesso, tá? Até pra ficar melhor. Então, eu dou uma esticadinha aqui, tá vendo? Ó, se você preferir, pode pegar um marcador, dá uma esticadinha nela aqui, pega seu marcador e prende aqui nesta parte. E pega o seu outro marcador, dá uma esticadinha e prende, só para você ter uma noção ali, para sua peça não escorregar. Se quiser colocar um marcador aqui no meio e um aqui embaixo, também pode, tá? Mas aqui não há necessidade, só com esses dois marcadores já é o suficiente. Vou aproveitar esse fio aqui que sobrou e aí vou começar a trabalhar a mesma costura ali, que eu fiz agora. Passo pra lá, passo o meu fio todo pra cá. Olha só, vendo? Estou com o meu fio todo pra cá, pego aqui umas duas alcinhas, pego umas duas alcinhas de lá e passo pra lá. E desta forma, eu vou trabalhando, costurando. Então, aqui também, uma outra forma de você fazer é isso aqui, olha só. A gente costura assim, olha só.
porque não vai aparecer também, então fica bem fácil da gente fazer essa costura também, olha só, tá vendo? Porque o nosso lado direito é esse, então nem vai aparecer, ok? Então, dessa forma, você vai costurar por toda aqui a sua peça. Eu vou costurar a minha aqui e já volto para mostrar. Cheguei, então, aqui ao final da costura, olha só, ainda do lado avesso, tá? Nós vamos trabalhar as alças. As alças, a gente vai trabalhar exatamente igual que a gente fez aqui. Trabalhando em carreiras de ida e volta, pegando as argolinhas de trás por 2, 4, 6, 8 pontos. Então, se aqui a gente tem 8 pontos baixos, nós começamos a nossa corrente, aqui as correntes iniciais, com 9, porque daí a gente volta na segunda e ficam 8 pontos baixos para cada. Então, aqui eu fiz as alças, tá? De comprimento, eu deixei aqui 30 centímetros, porque ela estica também, e aí você define qual o tamanho que você quer deixar a sua alça, ok? Então, aqui, para fazermos a nossa alça, então, são 9 correntes iniciais e 8 bloquinhos de 8 pontos baixos sempre. Então, aqui, como eu tenho, na hora de colocar a alça, como eu tenho a minha divisão aqui das minhas peças, certo? Então, aqui eu tenho 5. Eu deixei aqui mais ou menos 2 squarezinhos de cava. Deixei o marcador aqui para posicionar onde é que eu vou costurar a minha alça aqui na frente e a minha alça aqui atrás, certo? A gente vai costurar desta forma aqui, ok? Aqui desse lado também, a mesma coisa. Então, se você quiser, pega a fita métrica, meça ali o comprimento que você quer. Se possível, se você quiser deixar aqui 2,5 quadradinhos, pode deixar também. Então, fica a seu critério como que você vai fazer, tá? Então, eu vou costurar aqui essas duas alças, vou arrematar todos esses fios e daqui a pouquinho eu volto para mostrar. Finalizei, então, aqui a costura das minhas alças, aproveitei e já fiz os arremates também, e agora vou virar a peça pro nosso lado direito, que é o lado certo que nós vamos usar, e olha só que linda que fica essa peça, que você ajusta, coloca alça com alça, e olha só que linda que fica essa peça. Aqui nós fizemos a diminuição justamente para fazer esse efeito aqui. E olha só que legal que fica. Então, ficou assim a nossa peça. De largura, só para você ter uma noção, a gente tem 40 centímetros. E de altura, contando com a alça, a gente tem 40 também, tá? Aqui o espacinho aqui da cava, eu deixei mais ou menos 16 centímetros, 8 de cada lado. E aqui nessa parte da frente, mais ou menos 20 centímetros. Então, aqui você pode definir se você quer fazer uma peça maior ou aqui aumentando a quantidade ou maior. É só ir colocando aqui a quantidade de square para a circunferência do seu busto. Detalhe importante, se der 11 flores, 12, não tem problema, é só você tirar a medida que você quer a sua cava aqui e fazer a divisão certinho para costurar, tá? Essa foi a nossa videoaula de hoje, espero que você tenha gostado. Agora, a gente vai, no próximo vídeo, tem a parte 2, que é a parte da nossa saia, que é o nosso conjunto de cropped e saia com fio a lento. Então, aqui, no próximo vídeo, nós vamos fazer a saia, que vai ficar maravilhosa também.